Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Que o Senhor possa falar com você por meio desta palavra. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Nessas últimas semanas, eu tenho falado sobre algumas perguntas, respondido algumas perguntas. E hoje eu quero encerrar essa sequência. Há 2 semanas atrás eu falei com você sobre o porquê o diabo nos ataca. Na semana passada eu falei com você sobre por que Deus nos faz esperar. E hoje eu quero responder a última pergunta, o último porquê dessa sequência, que é: por que pessoas boas sofrem? Essa é uma pergunta que, se nós formos honestos, nós sempre, algum momento já fizemos essa pergunta. Talvez não em voz alta, mas já nos fizemos essa pergunta: por que pessoas boas sofrem? Por que existe tanto sofrimento no mundo? E principalmente quando acontece alguma tragédia na nossa vida, quando recebemos um diagnóstico ruim, quando perdemos alguém, quando passamos por algo negativo. A pergunta que sempre vem à nossa mente, o diabo sempre traz a nós é: por quê? Por que eu? Por que comigo? E a grande verdade é que essa pergunta, ela traz consigo alguns fundamentos, algumas raízes ocultas, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje, porque nós precisamos compreender, nós temos um inimigo, e o diabo ele sempre vai fazer com que nós duvidemos da bondade de Deus. Nós começamos essa reunião declarando a bondade do Senhor, declarando que o Senhor é bom, o amor dele por nós dura para sempre. E quando nós questionamos por que tal coisa aconteceu comigo, ou por que tal coisa não aconteceu, a verdade é que no fundo, nós estamos duvidando da bondade de Deus. É como se nós estivéssemos num tribunal e Deus fosse o nosso réu. É como se nós colocássemos Deus no banco do réu e nós fôssemos o juiz desse tribunal. E estamos querendo saber de Deus por que coisas ruins acontecem com a gente. Bom, nós somos crentes, nós vamos à igreja domingo de manhã, nós fazemos tudo que é certo, nós somos bons trabalhadores, somos honestos, mas por que mesmo assim Deus permite que coisas ruins aconteçam conosco? É como se nós usássemos a nossa dor como um promotor de acusação contra Deus, e a nossa bondade, ou a nossa suposta bondade, nossos atos de bondade, fosse a prova do crime de Deus. Eu orei, fiz a minha parte, e Deus não me abençoou. Com quem está errado? Deus. Eu dizimei, eu ofertei, e Deus não me prosperou. Então Deus tem que me explicar. Por quê? Por que eu sou bom e Deus é injusto comigo? Essa é a pergunta, essa é a raiz dessa pergunta: por que Deus é injusto comigo? Mas precisamos entender algumas coisas. Essa pergunta foi feita a mim, por uma pessoa no meu Instagram, e é muito interessante porque, quando nós perguntamos por que pessoas boas sofrem, o que nós estamos dizendo é que nós somos bons. O que nós estamos dizendo é que, se somos bons, Deus precisa retribuir com bênção para nós. E esse é o pensamento da maioria das pessoas. Mas, para entendermos a resposta dessa pergunta, por que pessoas boas sofrem, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós não fomos criados para o sofrimento.
Por que nós não sabemos lidar com a dor, com a perda, com a miséria? Porque nós não fomos criados para isso. Não faz parte do nosso DNA a capacidade de lidar com as tragédias da vida. Por quê? Porque Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para uma vida abundante, para uma vida extraordinária. Então, quando a dor chega, quando a miséria vem, quando a morte vem, nós não conseguimos lidar com isso, por isso vem o questionamento. Então, o questionamento não é primariamente uma rebelião contra Deus, mas na verdade uma resposta do DNA de Deus em nós. Nós não fomos criados para o sofrimento. E em Jeremias 29, no versículo 11, Deus diz o seguinte: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dor e prejuízo, plano de dar-lhes esperança e um futuro melhor. Então, quando nós olhamos para esse texto, Deus diz que o plano dele para nós é de paz, de prosperidade e de um futuro melhor, e não de dor ou prejuízo. Ou seja, no plano original de Deus para nós, o sofrimento não faz parte. Então, de onde vem a dor? De onde vem o sofrimento? Se Deus não tem para nós planos de dor ou de prejuízo, por que sofremos? Por que há sofrimento no mundo? E é isso que as religiões não conseguem explicar. É isso que o homem natural não consegue compreender. Então, por exemplo, por que existe ateísmo no mundo? A raiz do ateísmo é a dor, é o sofrimento. Então, eu passo por uma tragédia inexplicável, e como eu não consigo explicar a minha dor, e eu não consigo explicar por que Deus não me socorreu, eu decido crer que Deus não existe. Então, por que Deus permitiu que uma criança de 8 meses morresse de câncer? Por quê? Se Deus é bom, se o plano dele é de paz, é de prosperidade, por que uma grávida foi estrupada e morreu pelo assaltante na rua? Por quê? Se Deus é bom, por que tanta pessoa passa fome? Não há resposta para essas perguntas dentro da religião. Então, quando eu passo por uma dor, e eu não consigo a explicação dessa dor, a melhor saída que eu tenho é rejeitar a Deus. Porque na minha visão e na visão do mundo, Deus é o causador dessa dor. Se você olhar para os grandes ateus do mundo, ou são cristãos que perderam a fé, ou são filhos de cristãos que passaram por uma tragédia muito grande e perderam a fé. Não existe nenhum ateu que um dia não foi cristão. Não existe. Por quê? Porque o ateísmo é a resposta da dor. Porque de onde vem a dor e o sofrimento do mundo? De uma decisão errada. De Adão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão foi estabelecido por Deus como o governante da criação, o responsável pela criação aqui na terra. Mas a Bíblia diz que Adão decidiu se desconectar de Deus. Adão decidiu desobedecer a Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele perde a sua identidade original, ele perde a sua posição original de autoridade na terra, de governante de Deus na terra, e ele abre espaço para um precedente muito grande. Surge então o que em grego é chamado de hamartia. Qual é o nome? Hamartia. E o que significa hamartia? Na sua Bíblia, no Novo Testamento, hamartia é traduzido como pecado. Então, todas as vezes que você lê no Novo Testamento a palavra pecado, na maioria das vezes a palavra em grego ali é hamartia.
E o que significa hamartia? Natureza pecaminosa. Quando Adão desconectou-se de Deus, quando Adão saiu da sua posição original, Romanos 5,12 diz que o pecado entrou no mundo. E a palavra pecado ali é hamartia, natureza pecaminosa. Ou seja, Deus não é o autor do sofrimento. O sofrimento, a dor que existe no mundo hoje é consequência da queda do homem. Adão caiu, e quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Ele levou consigo toda a criação e toda a humanidade. Então, quem pecou quando Adão pecou? Tudo. Quem caiu quando Adão caiu? Tudo. A natureza humana caiu, os animais caíram, o sol caiu, a terra caiu, tudo o que estava debaixo do governo de Adão caiu junto com ele. Então, de onde vêm as doenças do mundo? Do pecado. Mas não dos atos pecaminosos, porque é isso que a religião diz. A religião diz que se você está passando por sofrimento, é porque você está cometendo atos pecaminosos, e isso não é verdade. Os nossos atos pecaminosos são apenas o resultado ou o sintoma de uma doença, de um vírus, de um veneno que está na nossa natureza, a hamartia. Então, de onde vem o sofrimento? O sofrimento que vemos hoje é o resultado da queda de Adão. Está aqui comigo? Amém? Então, se nós queremos compreender por que pessoas boas sofrem, a primeira coisa que precisamos compreender é que ninguém é bom. Não existe ninguém bom na face da terra. E não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz. Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo diz: não há um justo, nem ao menos um sequer. Não há nenhum justo, nem ao menos um. Por que as pessoas sofrem? Ou por que pessoas boas sofrem? Esse é o nosso problema. Pastor fulano, já viu o velório? Fulano era tão bom, né? Como a gente explica essas coisas? Um bom pai, um bom marido, um bom filho. A gente acha que aquilo que a gente faz de bom nos qualifica diante de Deus, nos justifica diante de Deus. Mas a verdade é que não há nenhum justo. E a palavra justo significa aprovado. Então não há, segundo a palavra de Deus, ninguém que seja aprovado diante de Deus. Não há ninguém bom diante de Deus. Por quê? Porque ainda que tenhamos atos de bondade, diante de um Deus santo, ninguém é bom o suficiente. Eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom pastor, eu posso ser um bom ser humano, eu posso ser bom em todas as qualidades e justiças humanas, mas isso não me torna aprovado diante de Deus. Por quê? Por causa de uma natureza pecaminosa. Não adianta eu dizer que eu tenho atos de bondade, se a minha natureza é envenenada. Está conseguindo compreender? Essa semana, a Aline foi fazer uma panqueca, e aí ela pegou um ovo, e foi quebrar o ovo, e ela não olhou o ovo antes, e aí, graças a Deus, foi só um piguinho, né, mano? Ovo podre, velho. Já aconteceu isso com você? Só que aí caiu só um pinguinho. Você comeu, amor? Por quê? Porque aquele pinguinho infectou tudo. Por quê? Porque não importa se você tem um copo cheio de água com uma gota de veneno.
o copo inteiro está envenenado. Se você está morrendo de sede, e eu tenho uma garrafa de 2 litros de água geladinha, eu falo para você, eu vou te dar, mas ó, tem só uma gotinha de cocô nele. Você bebe? O que é uma gotinha perto de 2 litros? Nada, né? Bebe só um pouquinho, o que tem? O que isso mostra para nós? Talvez as pessoas vejam os seus atos de bondade e dizem, não, mas eu só não sou crente. Não é isso que a gente fala, fulano é tão bonzinho, só falta ser crente. Só falta tudo. Ele é uma garrafa de 2 litros, maravilhosa, cheia de água. Só tem uma gotinha de veneno. E é essa gotinha que vai mandar ele para o inferno. Porque o que nos torna bons e justos diante de Deus não são os nossos atos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você ainda está contaminado com o veneno de Adão, você é injusto diante de Deus. Então, por que as pessoas boas sofrem? Primeiro, se o padrão é bondade para o sofrimento, para a ausência de sofrimento, todo mundo é injusto, então todo mundo é merecedor do sofrimento. Então essa ideia de que pessoas boas sofrem, na verdade é uma mentira, porque não há ninguém bom no mundo. Ah, mas ele doou toda a sua fortuna para os pobres. 1 Coríntios 13, Paulo diz, ainda que eu doe todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, a palavra amor é ágape, não é eu amar os outros, é eu ter o amor de Deus em mim. O que 1 Coríntios revela é que não importa o estilo de vida que eu leve, se eu não tenho o amor de Deus, nada vale. E onde está o amor de Deus? O amor de Deus é revelado em Cristo Jesus. Então 1 Coríntios é um texto onde Paulo está dizendo, se eu sou bom, mas não tenho Jesus na minha vida, de nada vale. Então o que me faz ser aprovado diante de Deus, não são os meus atos, porque eu posso ser a melhor pessoa do mundo, se eu não nascer de novo, eu sou injusto, reprovado diante de Deus. Então se o padrão para o sofrimento é a injustiça, todo ser humano é digno de sofrimento. Está compreendendo? Mas eu disse para você que nós não fomos criados para o sofrimento. Então por que o mundo sofre? Porque Adão decidiu entregar o governo do mundo na mão do diabo. Em Lucas capítulo 4, versículo 6, quando o diabo vai tentar a Jesus no deserto, o diabo diz para Jesus, apresentando a ele a criação, os reinos deste mundo, e os reinos ali não está falando de nação, nem de nada, está falando da criação. E o diabo diz a seguinte frase para Jesus, se você prostrar e me adorar, eu te dou tudo, porque me foi dado a autoridade. Quando que o diabo recebeu a autoridade sobre a criação? Quando Adão pecou. Então, porque Adão pecou, ele perde a sua posição de governante, e Satanás assume essa posição. Por isso que 1 João capítulo 3, versículo 19, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a palavra jaz é a mesma palavra usada no cemitério, aqui jaz fulano. O que significa? Significa que o mundo morreu, caiu, e está nas mãos do diabo. Porque as pessoas sofrem? Porque há sofrimento no mundo? Porque não é Deus que governa o mundo. Quem governa o mundo é o diabo. E não há nada de bom que venha das mãos do diabo. Não, pastor, Deus está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, não haveria sofrimento no mundo, e você não viveria a vida que você vive. Quem governa essa criação caída é o diabo. E não há nada de bom que venha das mãos do diabo. Então significa que Deus não é o causador da sua dor. O pecado e o diabo são. O pecado de Adão, hamartia, natureza pecaminosa, esse é o motivo de haver sofrimento no mundo. E o diabo é o usurpador,
dessa autoridade que ele recebeu. Então, quando você sofre, não é Deus que está trazendo sofrimento na sua vida. Quando você passa por crises, adversidades, perdas na sua vida, não culpe a Deus pela sua tragédia. O diabo é o causador, por causa do pecado de Adão. Amém? Mas entenda que existe uma palavra de graça para nós. Essa é a verdade que o mundo não compreende. O diabo cega o entendimento das pessoas para que elas não compreendam a verdade do Evangelho. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Se eu prego bom comportamento, se eu prego boa conduta, como padrão para ser abençoado por Deus, no dia da tragédia, o meu Evangelho não subsiste. Veio o Covid, crise mundial, pandemia. O que a igreja disse? É Deus trazendo juízo. E quem morreu? Os crentes. Então os crentes que estão dentro da igreja, está tudo perdido? Vai todo mundo para o inferno. Porque se fosse o juízo de Deus, deveria vir para o mundo e não para a igreja. Como que Deus coloca a igreja e o mundo no mesmo saco? O Evangelho baseado em boas obras não subsiste a crise. Como eu vou pregar para um empresário rico, bem-sucedido, que não fuma, não bebe, que não faz nada de errado, que não trai a esposa dele, como que eu vou dizer para ele que ele precisa ser salvo, porque senão ele vai para o inferno, enquanto o pastor que está na igreja está abusando das irmãs, e ele se diz salvo? Um evangelho baseado em obras humanas, não subsiste a crise. Deus não é o causador da sua dor. O pecado e o diabo são. O que leva um crente salvo a fazer essas atrocidades? O pecado e o diabo. Uma pessoa cristã que nasceu de novo e que faz uma atrocidade dessa, significa que ela está debaixo do governo, da influência, do pecado e do diabo. E como uma pessoa nascida de novo pode ser influenciada pelo pecado e pelo diabo? Simples, não compreendendo a revelação da graça de Deus. Porque Paulo diz em Romanos que o pecado não tem domínio sobre a vida daqueles que vivem debaixo da graça. Então o que o mundo não entende é que, se eu não compreender a revelação da graça de Deus, eu posso ser um crente salvo, mas eu vou viver debaixo da escravidão do pecado e da morte e do diabo. Por isso posso viver em sofrimento, porque a causa do sofrimento é o pecado e o diabo. Mas a graça de Deus é a resposta de Deus para nós. Amém? O mundo está em crise e vai continuar em crise. Sabe, irmãos, entenda isso. Não há salvação para o mundo. E quando eu digo mundo, eu estou dizendo do sistema do mundo. Por quê? Porque morreu. O mundo jaz no maligno. O mundo morreu e está na mão do diabo. Então não há salvação para a educação. Você pode ser um cristão, um professor, e achar que você vai mudar a educação. Não vai. Não tente fazer isso, não vai funcionar. Eu vou virar político, Deus me chamou para a política, para mudar a política. Não vai. Política faz parte do mundo, então está morto. Religião faz parte do mundo, então está morto. Não existe salvação para o mundo. O diabo coloca na cabeça da igreja que ela tem que salvar o mundo. Irmão, isso é uma mentira, para nos distrair. Deus não nos chamou para salvar o mundo. Jesus é quem morreu para salvar o mundo. O mundo está morto, a religião está morta, a educação está morta. A crise sempre existiu e sempre vai existir, até o reino de Cristo na terra. Não tem solução. Por isso que Jesus tem que vir. Não, pastor, eu vou entrar na política, né? Porque agora é eleição, você vai ver um monte de pastor largando o ministério para virar político. Por quê? Porque ele está dizendo que Deus chamou ele para isso. Mentira! Deus não chamou a igreja. Imagina, irmão,
Jesus viveu num tempo de maior opressão política do mundo, o Império Romano. Jesus nunca disse uma palavra contra o Império Romano. Nunca. A igreja primitiva foi perseguida. A igreja de Jerusalém foi perseguida pelo Império Romano. E olha que, segundo historiadores, a igreja de Jerusalém tinha cerca de 100 mil pessoas. Irmão, uma igreja que tem 100 mil pessoas, se faz um motim, derruba o Estado. Mas Pedro nunca falou nada. Pedro nunca disse: pessoal, vamos nos reunir, vamos para a rua. Vamos para a rua, vamos derrubar o imperador. Não, ele falou: gente, foge. Foge. Pega a malinha de vocês e vai embora. Por quê? Porque o mundo está em crise. O diabo está governando a terra com dor e morte. Mas Deus enviou uma resposta. Eu não tenho que mudar o mundo, eu tenho que anunciar ao mundo que existe uma resposta. A política não vai mudar se eu tiver bons planejamentos, boas ideias. A política vai mudar quando as pessoas compreenderem que existe uma resposta. E a resposta não tem a ver com uma teologia, a resposta não tem a ver com uma religião, a resposta tem a ver com uma pessoa, Jesus, o Cristo. Não é o Jesus histórico. O Jesus histórico não é a resposta para a humanidade. Todas as religiões, a maioria delas, que usam a Bíblia como base, tem Jesus como centro. Todas. Se você for no Espiritismo, Jesus está lá, sendo pregado, né? Se você for no Candomblé, Jesus está lá, sendo pregado. Todas as religiões pregam Jesus. Que Jesus? O Jesus histórico. A ciência não nega a existência do Jesus histórico. O judeu não nega a existência do Jesus histórico. Por quê? Porque foi um homem bom, que fez coisas boas. Agora, o que o mundo nega? O Cristo. Jesus é bom, um homem bom, existiu, vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Mas não diga que ele é o Filho de Deus. Não diga que ele é o Messias. Porque a resposta não está no Jesus histórico, a resposta está no Cristo enviado por Deus, o Verbo encarnado. Jesus é a manifestação de Deus em nosso favor. Jesus não é um homem bom. Um dia chegaram para ele e disse: Jesus, bom mestre. Ele falou: bom, eu não sou bom. Bom é Deus. O que ele está dizendo? Não tem ninguém bom. Ele, como figura humana, ele não é bom. Porque ninguém é bom, a não ser Deus. Então, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele é a resposta. Ele é a resposta, não são os nossos bons comportamentos que são uma resposta. Pregar Jesus não é a mesma coisa que pregar o Cristo. Porque quando eu prego Jesus, eu prego coisas boas. Quando eu prego o Cristo, eu prego a sua insuficiência. Quando eu prego Jesus, eu digo: faça como Jesus fez. Olhe, ame o próximo. Mas quando eu prego o Cristo, eu digo: você não pode nada, você não tem nada, sua obra é trapo de imundícia para Deus. Esse é o Cristo. E essa não é a mensagem que a igreja prega. Essa aqui é a mensagem. Cristo Jesus se manifestou, é isso que a palavra de Deus diz, para desfazer as obras do diabo. Jesus foi enviado para desfazer as obras do pecado e do diabo. E como que ele fez isso? 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus enviou Jesus ao mundo
não para ser um homem bom ou o exemplo de um homem bom. Jesus foi enviado ao mundo para assumir o nosso lugar como culpado. Isso é muito importante você compreender. Jesus não é apenas um modelo de ser humano a ser seguido, não. As pessoas perguntam, no seu lugar, o que Jesus faria? Eu não sei o que ele faria. Eu sei o que ele pode fazer, e se ele não fizer, eu sei o que eu vou fazer. Eu estou doente, o que Jesus faria? Eu não sei, eu sei que se ele não me curar agora, eu vou morrer. Não interessa o que Jesus faria, o que interessa é o que ele vai fazer agora. Só que esse Jesus histórico, ele não tem poder para me curar. Porque esse Jesus histórico só tem boas condutas para me dar. O Jesus histórico, ele só é um modelo de um bom ser humano. Mas é o Cristo que ressuscitou e que está à direita do Pai, que tem poder para ressuscitar a minha vida hoje. Amém? E é esse Jesus que nós temos que pregar. O Jesus que se fez carne e que foi a oferta de Deus por todos os nossos pecados. Isso significa que Jesus não foi um homem bom que andou na terra. Jesus foi um único homem bom, a oferta de Deus para os nossos pecados. Jesus é o único aprovado diante de Deus que se colocou na posição de culpado para nos tirar desse lugar. Então Jesus Jesus não é um modelo para eu seguir. Jesus é a base para eu viver uma nova vida. Eu não tenho que andar perguntando o que Jesus faria. Eu tenho que compreender o que Ele fez para que eu viva uma nova vida. Amém? Então, Jesus é a resposta de Deus para nós. Por que há sofrimento no mundo? Porque as pessoas não entenderam que a dívida foi paga. Ele sofreu a maior injustiça da história, para que nós, os injustos, recebêssemos a maior graça. Nós nunca seremos dignos diante de Deus. Nunca. Não somos dignos da bênção, não somos dignos do favor, não somos dignos de nada diante de Deus. Mas uma coisa nós não somos mais injustos, nós somos justos. Não somos dignos, são coisas diferentes. Digno, só Jesus é. Por isso que a canção do Apocalipse é: digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou. Ele é digno, eu não sou, mas eu sou justo. O que significa? Ele é digno, e porque Ele é digno, Ele me deu da sua justiça, então por causa dEle, agora eu sou justo. Amém? Por isso que eu vou chegar diante dEle, e eu vou entregar a Ele a minha coroa, porque eu sou justo, mas eu não sou digno. Eu só sou o que sou, por causa do que Ele fez por mim. Essa é a resposta que o mundo precisa compreender. Por que há sofrimento no mundo? Porque as pessoas rejeitam receber a resposta de Deus. E a resposta de Deus não é se comporte mais. A resposta de Deus é creia que está consumado. O preço foi pago. Você não é digno, mas você recebeu a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? A resposta não é o que eu tenho que fazer. A resposta é o que eu preciso crer. Eu preciso crer que Deus não é o causador da minha dor. Há sofrimento no mundo? Há. Por quê? Porque o pecado trouxe. Porque o diabo se apodera do pecado. Mas aqueles que estão em Cristo são nova criação. Se estão debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre eles. Na cruz, Jesus absorveu todo o veneno de Adão. Eu não preciso mais viver debaixo dessa natureza. Eu não preciso viver mais debaixo das consequências de Adão. Agora, isso significa que não haverá mais adversidades na minha vida? Significa que eu vou viver um mar de rosas? Não.
João 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. E o que são aflições? Dores de crescimento, não é sofrimento pelo pecado. O que é aflição? Perseguição. Doença não é aflição, doença é maldição. Pobreza não é aflição, pobreza é maldição. Jesus não disse no mundo tereis maldições, Jesus disse no mundo tereis aflições. Então eu não posso aceitar doença como se fosse a vontade de Deus, porque não é. Ah, pastor, mas é as tribulações da vida. Não, não, não. Tribulação é perseguição. Tribulação é você fazer o certo para ajudar as pessoas e elas falarem mal de você. Isso é perseguição, isso é aflição. O que é aflição? Aflição foi o que a igreja primitiva passou. Foram presos, torturados, perseguidos. E em nenhum momento eles oraram para Deus livrá-los. Não existe nenhuma oração na igreja primitiva onde eles diziam: Senhor, nos livra do sofrimento. Não tem. Porque o sofrimento que eles estão passando não é fruto do pecado, nem fruto do diabo. É fruto da perseguição pela verdade de Cristo que eles carregam. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios: todos aqueles que desejarem servir a Deus de forma piedosa em sua graça, serão perseguidos. É a promessa. Então, se você vive uma vida de dor, sofrimento, de maldição, não diga que é Deus, não é Deus. Agora, se o diabo está te resistindo, se o diabo está te atacando, se Satanás está operando na sua vida, louvado seja Deus, é sinal que você está no caminho certo. Entendeu a diferença? O sofrimento do mundo não é para você, irmão, mas o sofrimento que você passa, o mundo nunca vai passar. Ai, que coisa, né? O mundo não sabe o que é acordar 3 horas da manhã gritando por desespero diante de Deus para Deus socorrer. O mundo não sabe. Mas também nós não deveríamos saber o que é passar pela maldição, porque Jesus pagou o preço pela nossa maldição. O mundo deve estar debaixo de maldição, nós não. O mundo tem que estar debaixo da crise, nós não. Então compreenda isso, irmão. Se você nasceu de novo, o sofrimento do mundo não pertence mais a você. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então você tem a resposta de Deus na sua vida. Amém? A resposta para o sofrimento não está no que você tem que fazer, mas em crer que a obra está consumada. Eu não tenho mais a natureza do pecado, e eu não estou mais debaixo da lei para o pecado dominar a minha vida. E se o pecado não governa a minha vida, o diabo não tem legalidade sobre mim. Entenda que a solução definitiva não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Precisamos pregar a resposta. Por isso que o que nós estamos construindo não é algo normal. E é por isso que passamos por aflições. Perceba que o que enfrentamos como igreja não é fruto do pecado. Não há maldição sobre nós. Amém? Não há. Agora, o que há são ataques do diabo. Porque o diabo sabe que nós não fazemos parte de uma religião que tenta explicar a dor. Fazemos parte de um movimento que tenta manifestar, compartilhar a resposta. A dor sempre vai existir, o sofrimento sempre vai existir, até que ele venha, e quando ele vier, ele reinará, e não haverá mais dor nem sofrimento, glória a Deus. Mas até que ele venha, o sofrimento está no mundo. Agora, nós cantamos aqui, Jesus disse: ore, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Não é de dor, não é de prejuízo, é de paz, de prosperidade e de futuro. Então Jesus está dizendo: ore para que a vontade de Deus seja feita. Porque se você não orar, se você não crer, se você não compreender, você não vai viver a vontade de Deus. Nós temos a resposta, e a resposta não é sobre nós, a resposta é Cristo Jesus.
Amém? Por isso, irmão, pare de tentar processar Deus. Pare de tentar colocar Deus na parede. Deus não é o causador da sua dor. Deus é a resposta. Amém? Pastor, mas eu fiz tudo certo. Não, irmão. 1 Coríntios 3, Romanos 3, 4. Paulo diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se você fez tudo certo e Deus não fez, alguma coisa fez de errado, irmão. Seja você errado e Deus certo. Seja você injusto e Deus justo. Nunca tente injustiçar Deus por causa da sua justiça. Isso se chama justiça própria, e isso é abominação diante de Deus. Todas as vezes que eu quero me justificar diante de Deus, eu estou dizendo que Ele está errado, que Ele é injusto. Faça isso não. Clame pela resposta de Deus. Clame pela cruz de Jesus na sua vida, e o Senhor fará justiça sobre você. Amém? Saia do tribunal. Você não é mais um réu no tribunal, você é um filho de Deus. Então assente-se à mesa, porque a mesa está posta para você. Há uma roupa nova, há um anel novo, porque o preço foi pago. Amém? Fica de pé. Em Cristo existe cura para você, existe provisão, existe resposta, mesmo em meio das aflições. O diabo pode se levantar contra você, mas nada disso vai mudar a aliança que Deus tem com você. Mas lembre-se, não é pelo seu merecimento, é pela fidelidade de Deus, é pela graça de Deus. Amém? Se você está passando por algum sofrimento hoje, pare de olhar para a sua dor e comece a olhar para a cruz de Jesus. Ela é a resposta. Amém? Há poder no nome de Jesus para restaurar a nossa vida. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu renuncio a toda justiça própria. Eu renuncio a todo merecimento. Eu recebo da transbordante provisão da graça. Eu recebo do dom da justiça sobre a minha vida. E por isso, eu creio que eu reinarei em vida por meio de Jesus Cristo. Levante as suas mãos aos céus. Nós proclamamos o Teu nome sobre a nossa vida, Senhor. Nós proclamamos a Tua obra consumada em nossas vidas, Pai. Nós proclamamos a verdade do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Sobre nós não há nenhuma condenação. Sobre nós não há nenhuma maldição. Nós somos plenamente perdoados. Nós somos altamente favorecidos. Nós somos grandemente abençoados. Nós somos permanentemente justos diante do Senhor, Pai. Por isso nós tomamos posse da bênção do Senhor sobre nós. Não dor, não prejuízo, não morte, não doenças, porque essa não é a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor para nós é de prosperarmos, é de bênçãos, é de um futuro melhor, Pai. Por isso nós tomamos posse disso, Senhor. Fortalece-nos, Pai, para que nós possamos viver a vida segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor.